hoje nós temos um convidado super especial. Paulo Sereda, gerente do Sebrae, veio falar com você que quer empreender. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Uma alegria poder falar sobre um tema tão bacana quanto o empreendedorismo, para a gente tão especial quanto os alunos da Crota. Que bom, seja muito bem-vindo. Acho que a gente já pode começar aí falando com quem está nos assistindo e está super empolgado, querendo saber como ele identifica essa veia empreendedora dentro de si. Me conta isso. Nós entendemos no Sebrae que o empreendedorismo é essencialmente comportamental. A gente acredita nisso, nós investimos nessa ideia. Então a pessoa precisa começar a analisar se ela se sente bem assumindo riscos. Nós vivemos num país bastante instável economicamente, com turbulências políticas, amadurecendo. Vai melhorar, mas por enquanto o cenário a curto e médio prazo ainda é de instabilidade. Eu estou pronto para assumir riscos, eu me sinto bem assumindo riscos, isso é um ponto. Eu me sinto bem na posição de líder, liderando pessoas, formando pessoas, orientando pessoas, desenvolvendo uma equipe de trabalho, me sinto bem nessa posição, isso me agrada ter esse tipo de trabalho. Eu gosto de planejar, eu gosto ali de desenhar, colocar ali o futuro no papel, colocar metas claras a serem perseguidas. Eu tenho assim paciência para monitorar esses números o tempo todo, para ver se as coisas estão andando conforme eu quero, tenho esse comprometimento. Então, se eu identifico essas três características fundamentais, eu posso me entender ali enquanto empreendedor. Agora, empreender somente com a ideia de eu quero ser patrão ou eu quero seguir os passos do Bill Gates, imaginando que é um caminho fácil, que acontece sempre e que é só prazeroso, é um erro. Não é isso. O empreendedorismo exige muito comprometimento. Muita organização. Isso, muito trabalho. Uma coisa que o empreendedor precisa ter em mente é que ele vai ser responsável por pagar os salários de toda uma equipe, para a responsabilidade de várias famílias que vão estar ali na sua equipe. Foge da ideia de um vínculo empregatício com um salário ali garantido, com uma carreira definida dentro de uma empresa. Você cria o seu caminho. Para algumas pessoas, essa ideia de criar o próprio caminho é super atrativo e motivador. Para outros, dá aquele pontinha de medo. Então, para quem tem essa pontinha de medo, precisa trabalhar um pouquinho esse comportamento para poder empreender. Até, assim, se imaginar no papel de líder, se imaginar no papel de gestor, né? E também saber que, além dele pagar o salário de toda a equipe, ele é o responsável, né, por prover isso, o dele próprio também, né? Ele tem que correr atrás para ter o seu próprio ganho mensal, né? É muita responsabilidade, Bastante. Né? Primeiro eu pago todo mundo. Depois eu vejo o ganho, vejo o meu prolabore, vejo o ganho, o lucro vai para a empresa e eu vejo o meu sustento. Para algumas pessoas, Vanessa, dizer isso soa como um desafio. Isso é a centelha que faz com que se movimentem, abracem e realizem. A ideia de ser dono do seu destino na construção e realização de um projeto é o principal fator motivador. Para outras pessoas, essa ideia já assusta e não tem nenhum problema. Se é um incômodo você acreditar que, puxa vida, ser dono do meu futuro, ter essa responsabilidade é pesado, eu prefiro carreira de concurso público, eu prefiro a carreira de pesquisador, eu prefiro ser o funcionário de uma grande empresa, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar características de comportamento empreendedor, ser um bom intraempreendedor e ter uma carreira de sucesso. Agora, se você entende e se esse futuro de ser dono do seu destino te atrai, então você deve pensar com seriedade em ter seu próprio negócio. Tem uma veinha de empreendedor correndo aí. Tem o desejo. Vamos lapidar esse diamante, vamos deixar essa pedra bem bonita. E aí, uma pergunta. É verdade que o empreendedor trabalha mais do que o empregado? Principalmente no começo. Quando eu começo um projeto, o nível de empenho é muito pesado. Comércio de roupa, varejo de roupa para o interior do estado, aqui de São Paulo, para o interior do Brasil. As pessoas que têm esse varejo de rua, ou a proprietária ou proprietário mais 1 ou 2 funcionários, normalmente fazem compra aqui nos centros de confecção de São Paulo, Bom Retiro, Brás, Itaim, Bibi, onde você tem gente do Brasil todo comprando. E o dia de compra dessa pessoa começa, às vezes, 1h da manhã, né?
onde ele vai pegar um ônibus de excursão, vai pegar a estrada, vai chegar aqui, vai passar o dia todo fazendo compra e quando volta para a sua loja, para a sua casa, ele tem que conferir as mercadorias, colocar preço no outro dia, passar para colocar na loja, para telefonar para todo mundo e nos próximos dias tem muito trabalho, porque as pessoas que trabalham no comércio não podem comprar no horário normal, vão querer comprar fora do horário. Então tem um empenho muito grande. Esse comportamento a gente chama de comprometimento, que é realizar pessoalmente tarefas que são importantes, relevantes para o sucesso do seu negócio. O empreendedor ele trabalha, então, essa jornada maior que normalmente o empregado, que dá o tempo, ele pica o cartão e vai para casa. Hoje está mudando um pouco, dificilmente você vê quem fica nas 8 horas de trabalho, normalmente exige um pouco mais, aí o mercado tem exigido de todo mundo. Mas a ideia de que eu vou trabalhar bastante tempo e talvez adiar meu programa de férias por alguns anos até que o meu negócio amadureça, tem que estar no horizonte de quem pensa em empreender. Então essa tão sonhada flexibilidade aí de agenda, de horário, de tirar férias quando quer, ela existe. Mas antes tem que se batalhar muito para conseguir aí ter o seu negócio até com já sustentável, né? Dentro do perfil de liderança existe a delegação. Tá. No começo é importante essa presença constante do empreendedor, mas se isso se prolonga por 10 anos, por muito tempo, alguma coisa não está indo bem na gestão do negócio. Ele precisa desenvolver líderes, pessoas que ele tenha a capacidade de delegar funções, poder tirar suas férias, poder passear e a empresa continuar. Alguns casos, a gente percebe que quando o empreendedor deixa a empresa, o negócio vai melhor. Porque está tanto tempo ali empenhado em fazer o negócio, sem respirar um ar novo, né, um ar renovado, que acaba viciando a gestão. Então, saber delegar e preparar sucessão para os filhos e ter pessoas que ele possa deixar para tirar férias é fundamental. Faz parte do comportamento de liderança. Então é um bom termômetro quando a gente vê que o negócio está andando bem e está andando sozinho, mesmo quando o dono não está ali por perto. Isso, né? Mas no curto prazo vai ter muito empenho. Sim. E é interessante, Vanessa, que o empreendedor nato, aquele que tem o comportamento, mesmo quando ele cria um negócio, o negócio já vai bem com as pessoas com quem delegou funções, ele não para, ele vai procurar um outro projeto, ele vai expandir, ele vai criar um novo negócio, ele vai criar uma nova célula, não para nunca. A realização, o tirar do papel e fazer algo novo não para nunca. É o comportamento de percepção de oportunidades de negócio e iniciativa. É um outro comportamento que o empreendedor tem nele, que ele não para de observar as coisas, criar negócio e colocar para funcionar. Esse é o empreendedor nato, né? Esse é o empreendedor que está ali com um perfil bem afiado. E essa dica que o Paulo já trouxe para a gente, explicando aí qual é o termômetro para saber se o seu negócio está dando certo ou não, só um especialista consegue dizer para a gente qual o caminho correto a seguir. E para isso, quem pode apoiar é o Sebrae, né? Então, como que o Sebrae pode apoiar quem está nos assistindo e tem vontade de empreender? Temos vários escritórios regionais espalhados pelo estado de São Paulo. O Sebrae está no Brasil todo, em todos os estados. Aqui no estado de São Paulo são mais de 200 postos de atendimento, fora os escritórios regionais, mas o caminho melhor é você acessar sebraesp.com.br ou somente sebrae.com.br, procurar no seu estado, procurar na sua cidade o ponto de atendimento mais próximo para você procurar ajuda do especialista. É importante procurar ajuda de quem está o tempo todo lidando com isso. O Brasil não é um país tão previsível, a legislação é bastante complicada e muda muito. Então você precisa estudar essa legislação, saber o que incide sobre o seu negócio para pagar corretamente os seus impostos, para manter corretamente os seus registros e diminuir risco aí de alguma fiscalização. Até porque cada área de atuação tem uma legislação diferente, né? E para cada área de atuação, o Sebrae tem um especialista ali para apoiar o empreendedor, correto? Tem, a gente tem uma série de especialistas, nós temos conteúdo pronto para poder ajudar. Um exemplo nesse sentido. Diz muito que a burocracia no Brasil é pesada e ela atrapalha os novos negócios. Isso é verdade. Ela é bastante complicada, as leis não são tão claras. É um fato que o empreendedor tem que Os contar. estados têm bastante independência com relação à sua legislação de ICMS, os municípios com relação à IPTU, à ISS, apesar de existir a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Mas não é impossível que seja feito. É burocrático, mas é possível de ser feito. E aí dizem, não, porque no Brasil demora em torno aí de 6 meses para você constituir uma empresa. Alguns casos pode ser até mais.
envolvendo periculosidade, químicos, em que você precisa de algumas licenças para poder colocar a sua empresa para trabalhar, pode demorar muito tempo. Exploração de minérios, por exemplo, demora bastante tempo. Agora, podemos formalizar um microempreendedor individual em minutos, agora mesmo, utilizando o smartphone. Peraí que agora a gente recebeu uma informação que deu até uma oxigenada para quem está assistindo. Então, quer dizer que se eu tenho aqui o meu negócio em mente, e ele não é tão burocrático assim, e eu acho que eu consigo, eu já tenho meus produtos, eu estou aqui vendo a palestra e já sei o que eu quero empreender, eu consigo abrir a minha empresa hoje? Consegue. Uma MEI? Exemplo prático e real. Tá. Não que você deva fazer isso que eu vou dar de exemplo, porque é um grande negócio. Você precisa analisar se é uma oportunidade onde você está. Vamos pensar que você resolva vender acessório para pet. Tá. Brinquedo, coleira, medalha, enfim, tem uma infinidade hoje de produtos para pet, é um mercado que cresce muito. Eu quero fazer isso via internet. Isso é um comércio simples, isso você pode formatar com o endereço da sua própria residência, desde que você não mora num condomínio onde seja proibida a atividade comercial. Precisa ver se você mora em prédio, se você mora em condomínio residencial, o estatuto se permite ou não esse tipo de atividade para você não ferir uma regra do condomínio. E a lei de zoneamento do município também, porque às vezes tem alguns bairros onde é proibido você ter atividade comercial. Mas podendo, né, isso você pode formalizar no endereço da sua casa e em minutos você acessando o portaldoempreendedor.gov.br, portaldoempreendedor.gov. Tá bom. Porque tem outras extensões que são empresas que prestam serviço e você vai pagar pelo serviço que você usar no site. Isso é muito importante, gente. Eu acho que essa é uma das melhores dicas do nosso bate-papo hoje. Então, se você quer empreender e se você quer abrir aí sua MEI, né? Sua empresa, você já sabe qual é o ramo, você já tem isso mapeado, tem o local certo para você abrir. Não vá digitando qualquer coisa na internet e ir buscando algum site que você vai depois ter que pagar uma taxa extra. Normalmente o pessoal dá um Google, Portal do Empreendedor. Tá bom. Os primeiros que vão aparecer são patrocinados, vai ser do Google. Esses você vai pagar pelo serviço prestado. São empresas idôneas, não tem hacker, não vão te roubar nada. Não, mas são serviços que você vai pagar. Mas a gente não precisa se não você quiser vai pagar. acessar isso, portaldoempreendedor.gov.br, que é da Receita Federal. Você acessando, tem lá abre uma tela enorme com 2 quadrados. De um lado você tem, do outro lado você não tem, que é formalizar. Clica aqui e é autoexplicativo, é intuitivo. É só preencher mesmo os campos e preenchendo de acordo com o ramo de atuação em que essa empresa vai exercer, né? Isso. Todas as atividades que podem se formalizar como MEI estão lá todas elencadas. Tá. Caso você não encontre a sua atividade ali, é porque o que você está montando não pode. Mas, no geral, a maioria das prestações de serviço e dos comércios podem ser formalizados enquanto MEI. Como MEI. Na dúvida, pode procurar ajuda do Sebrae, pode procurar ajuda de especialistas para te orientar nisso daí. Em minutos, se a internet estiver indo bem, você consegue formalizar a sua empresa. Que notícia boa, Para hein, valer. Paulo? Tá Aí bom. vai recolher em torno de R$50, um pouco mais ou um pouco menos, por mês, com todos os impostos ali já inclusos e também o INSS para aposentar com um salário mínimo. Você pode ter um funcionário também e não pode faturar mais ali de pouco mais de R$6.000 mês, são R$81.000 ano de faturamento bruto, que a empresa pode ter dividido proporcional durante 12 meses. Então, para uma empresa se enquadrar como MEI, ela ainda consegue ter um funcionário para apoiar aí todo esse planejamento, né, e toda a execução dessa empresa. Então, como MEI, a gente ainda consegue ter um. Desde que a atividade seja permitida, desde que o faturamento não estoure o enquadramento que você tem. E outra coisa, MEI, microempreendedor individual, não pode ter sócio. É uma pergunta que nos fazem bastante. Posso ter sócio? Não, é individual. É individual. Depois que a empresa crescer, que você virar uma ME, você pode fazer alterações na sua empresa e pode entrar sócio e aí, enfim, o crescimento natural. Agora, se você está montando o MEI, você que está fazendo um curso superior, você que é jovem, então não pense só em ficar como microempreendedor, pense em crescer, pense em você gerar emprego, pense em você ser uma empresa que, enfim, vai conquistar o mundo, né? Não pense só em ficar pequenininho, não. O MEI é uma categoria de entrada que facilita.
Uma atividade que pode estar prevista como MEI, e eu quero abrir como ME, porque eu já estou projetando um faturamento maior, ela vai optar pelo imposto simples. Aí você pode mudar o enquadramento de empresa, precisa da ajuda de um escritório de contabilidade. Que é importante. Isso, escrita fiscal para poder fazer isso. E aí você formaliza também, dependendo da atividade da região, tendo via rápida empresa, pode formalizar em 2, 3 dias. Alguns municípios conseguem formalizar de um dia para o outro, em 24 horas. Né? Muito bem. Agora depende, se você for montar deixa eu pensar num caso complicado, uma fábrica de queijo, por exemplo. Por que fábrica de queijo é complicado? Porque é derivado de leite e leite de origem animal. Aí você precisa de certificado de inspeção federal, precisa de Anvisa, CETESB, um projeto com tratamento de efluentes, e dá um trabalhão um pouco maior para você montar. Ser MEI. Não pode. Ah. Não pode. A fábrica não. Né? A artesanato de alimentos, aí tem alguns enquadramentos, algumas empresas que pode ser. Mas tem tudo isso no site do Sebrae. O especialista pode te ajudar. Então, a gente aqui está passando várias dicas. E você está aí do outro lado já incomodado na cadeira, querendo abrir a sua empresa. Então, como que a gente dá o passo a passo, né, para o futuro empreendedor? Como que a gente faz o passo a passo? A primeira coisa é procurar o Sebrae? Primeira coisa é estruturar bem a ideia. Tem muita gente que nos procura acreditando que nós temos olha, monte isso que dá dinheiro. O negócio que você vai abrir depende do momento econômico, depende do seu momento pessoal, depende da sua realização. De repente eu posso falar que dá dinheiro agricultura orgânica, mas você não gosta de viver na zona rural, você gosta de metrópole, então pode dar dinheiro, mas não é algo que vai te realizar pessoalmente, profissionalmente. Depende de como está o mercado, que a gente chama de perceber a oportunidade do negócio. Então, primeira coisa que você olha, quais as necessidades, quais os desejos ou necessidades que eu vou atender com desejo e de quem, de qual mercado. Como é que eu posso criar alguma coisa para resolver esse problema? O valor transferido. Tendo essa estrutura de ideia na mão, você já reduziu o risco de abrir sua empresa. E aí, procurando a nossa ajuda, fica mais fácil para a gente te ajudar a colocar no papel, se for o caso. Ou identificar quais são os gaps que precisam ser trabalhados para que você melhore a sua probabilidade de ter sucesso montando o seu negócio. Se você for sem ideia nenhuma no Sebrae, eu quero empreender um dia no futuro, não tem nem ideia do que, e que a nossa ajuda para poder ganhar um pouco mais de musculatura, de ideia de empreendedorismo, também temos produtos, palestras, seminários que vão te ajudar. Mas se você já quer começar seu negócio no curto prazo, é bacana ter a ideia e ter alguma coisa desenhada, até para que a gente te ajude a pensar nos riscos, te ajude a estabelecer metas, te ajude a fazer planejamento. Muito e bem. ver a legislação. Exatamente. Então, se você aí está assistindo e quer ter uma fábrica de queijo, calma, né? Você pode ter sua fábrica de queijo, mas procure um especialista do Sebrae para entender o porquê quando você abriu lá na categoria MEI, você não achou essa área de atuação, mas aí um especialista vai conseguir te apoiar. Então, falando nisso, acho que é importante a gente entender quais os riscos e desafios que um futuro empreendedor tem. A gente consegue mapear algo só para já deixar eles entendendo qual que é o desafio e algum risco? Empreender sempre é risco. Tem que saber lidar com risco. E tem que entender que isso vai ser Agora, tem uma dia a dia. Tem uma diferença, Vanessa, entre me arriscar e assumir um risco. Vou dar um exemplo lúdico disso. A gente vem do canal off, vê o pessoal fazendo rapel numa cachoeira, acha aquilo maravilhoso. Semana que vem eu vou fazer rapel. Passo em qualquer lugar, compro lá uns 50 metros de corda, mais ou menos, que eu vi que o pessoal estava usando corda, compro um capacete qualquer, amarro essa corda numa árvore e resolvo descer pendurado. Eu estou me arriscando ou estou assumindo risco? Eu estou me arriscando, quase assinando o atestado de óbito. Né? A possibilidade de dar um problema ali é muito grande. Agora eu vi, eu gostei, eu quero vivenciar essa adrenalina. Eu procuro fazer um curso, eu procuro instrutor, eu alugo um equipamento, eu vou em algum lugar que tem e eu faço rapel. Existe o risco de acontecer algum acidente ali? Claro que existe. Só que todos os riscos foram mapeados, monitorados e tem alguma ação para diminuir. E empreender da mesma maneira.
A ideia do franco empreendedor, em que eu rapidamente crio alguma coisa e vou fazendo para ver se vai dar certo ou não, de maneira não planejada e sem entendimento do mercado, eu estou aumentando muito o risco de dar errado. Tem gente que ganhou dinheiro fazendo assim? Tem, mas eu posso passar aqui com certeza umas 3 ou 4 horas contando histórias de quem não planejou, não olhou a oportunidade de negócio, não se preparou, que deu errado. A tendência é que dê errado, assim como no exemplo da cachoeira, o primeiro que não se preparou e resolveu descer. A tendência de dar um erro muito grande. A outra coisa que eu preciso tomar cuidado quando eu penso em empreender é com relação ao ambiente político e econômico do nosso país. Muda muito, muda rapidamente, inclusive. Tendo um bom planejamento, eu consigo entender quais são os efeitos da flutuação do câmbio, da flutuação do mercado exterior dentro do meu negócio. Não é porque você está pensando em empreender numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, ou no interior do Brasil, que tem até dificuldade de acesso à internet, que você não vai ser impactado pelas flutuações econômicas que acontecem no mundo todo. A economia é global e eu vou sofrer maior ou menor impacto disso. Mapear esse ambiente, entender onde estou inserido, fazer esse estudo de mercado é fundamental para que eu possa reagir com rapidez a cada mudança. A única certeza é a mudança, então eu preciso me preparar para reagir com rapidez de maneira positiva, para aproveitar a oportunidade que cada mudança me traz. Então, quando a gente fala dos riscos e desafios, seria a principal dica que você deixa aqui hoje para os nossos futuros empreendedores? Ou tem alguma outra dica aí crucial que o Sebrae está guardando aí? Não tem. O empreendedorismo não é uma ciência difícil de você... E não tem segredo ou tem segredo? O segredo é o comportamento. Você pega os países mais desenvolvidos economicamente, você analisa o comportamento da sociedade, você vê que há um incentivo desde a mais tenra idade para que a criança gere algum tipo de sustento, ganhe dinheiro, vá fazer alguma coisa que lhe traga retorno. No Brasil nós não temos muito dessa cultura. A gente ainda, por um modelo mental, eu não estou aqui destruindo o nosso país, questionando, né? A gente tem coisas maravilhosas no nosso país, mas o nosso modelo mental ainda é de esperar que venha alguma coisa que nos socorra, que nos sustente. Não é tanto correr atrás, talvez pela generosidade da nossa natureza, do nosso clima, a gente não tenha tantos desafios que nos leve a planejar, a precaver, a nos defender de possíveis intempéries. Então a gente vai mais um pouco na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Que não é uma boa filosofia. Não é uma boa dica. O Sebrae ele investe num programa que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é justamente para pegar a criança desde o primeiro ano do ensino fundamental e mostrar para ela como é que funciona o dinheiro na sociedade, como é que eu ganho, como é que eu empreendo, como é que eu planejo, como é que eu realizo. Mudando esse modelo mental, a gente tem pessoas no futuro com uma visão empreendedora. Quer para fundar uma ONG e cuidar de um animal em extinção, quer para trabalhar dentro de uma carreira bancária, quer para criar seu próprio negócio, enfim, para aquilo que você pretender fazer, você vai ter um comportamento que vai te ajudar a realizá-lo com maior efetividade e sucesso. O negócio, ganhar dinheiro, o sucesso disso deriva desse perfil. Quem tem sucesso criando um negócio, ganhando dinheiro, vai ter sucesso criando uma ONG, uma associação que não tem fins lucrativos e aí ajudando pessoas, né? A questão da realização, o perfil da motivação para a realização é comportamental. Esse é o segredo, que não é segredo. Você falou muito em planejamento, né? A gente vê muitas empresas do mesmo ramo, com o mesmo produto, uma dá certo, uma vai para frente, deslancha, e a outra fica ali mais quietinha, né? Mais tímida. O segredo disso é o dono do negócio, né? O empreendedor planejar, fazer ações já com riscos planejados e mapeados, acho que e isso o Sebrae consegue apoiar com os especialistas em cada área de atuação, né? A gente brinca internamente, fala assim, um amigo chato, uma pessoa, olha, eu vou montar uma sorveteria, tá um calorão? Vamos pensar em sorveteria. Então, você já viu quantas tem no seu bairro? Você já estudou como é que é o processo de fabricação do sorvete? Você entende da sazonalidade que existe dentro desse ramo de negócio?
Vai ser uma sorveteria por quilo, self-service, ou você vai fazer taças especiais? Você também vai vender açaí? E no açaí você vai colocar aquele monte de coisa engordante que tem depois do açaí, né? Que põe aquele monte de leite condensado e um monte de coisa. Você vai vender isso também? Qual é a renda média das pessoas que moram no bairro onde você vai colocar a sua sorveteria? Você quer trabalhar de sábado e domingo, né? Então tem tudo isso. Quantas perguntas que a gente tem que se fazer e colocar no papel para entender de fato se o meu negócio, né? Se a minha lojinha vai dar certo ou não, né? Agora, o franco empreendedorismo. Tem um monte de gente montando loja de vender açaí ganhando dinheiro. Vou montar também? Vou fazer mais ou menos do jeitão que a pessoa fez porque ele está ganhando dinheiro? Não é bem assim. Aí você aumenta muito o risco. É o exemplo da cachoeira. Bom, eu acho que a gente deu muita dica aqui. A gente já começou dizendo como você descobre se você tem a sua veia empreendedora aí. E acho que a dica maior é entender se você realmente é empreendedor, se você quer abrir seu próprio negócio, o que você quer abrir e procurar um especialista. Quando a gente fala do Sebrae, que pode apoiar aí em toda essa jornada, em todo esse planejamento, né? Para que de fato ele consiga aí transformar o seu sonho em realidade, tirar do papel, onde a gente encontra o atendimento Sebrae. Procure no site. Sebrae.com.br para o Brasil todo, sebraesp.com.br para o estado de São Paulo. Você vai encontrar o posto de atendimento mais próximo seu, ou, se você preferir, você pode ser atendido no ambiente virtual, via 0800, via chat, via o nosso portal, criando a sua própria trilha, fazendo um autodiagnóstico, criando a sua trilha de trabalho ali dentro do Sebrae. Agora, é importante que não tenha medo, né? Que não, o Brasil é difícil, o Brasil é um país com legislação complicada, não dá para empreender. Dá sim para empreender, tem muita gente empreendendo e tendo sucesso, e a regra do jogo é dada. Eu só preciso entender a regra e me preparar para jogar esse jogo do empreendedorismo nesse país. Você pode sim ter sucesso, é uma alternativa super interessante para uma carreira profissional, e eu chego a arriscar a dizer que o profissional do futuro, no novo ambiente do mercado de trabalho, com inteligência artificial, vai ter que ser cada vez mais empreendedor e dono do seu destino. É isso. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Acho que a gente já deu muitas dicas. Você já corre lá para o site do Sebrae para ver como você vai abrir o seu negócio. Eu vou ficar aqui, vou aproveitar o Paulo, não vou perder essa oportunidade e a gente vai conversar um pouco mais, porque eu quero abrir o meu negócio hoje, Paulo, em 2 minutos, que a minha internet é boa aqui. Vamos lá, Portal do Empreendedor. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Paulo. Obrigada por estar aqui. Obrigada de verdade. Eu acho que a gente falou, deu dicas essenciais aí. Vamos ter futuros novos empreendedores aí abrindo seus negócios com a gente. Gratidão é nossa, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Agora as minhas dicas, gente. Tchau.